por exemplo, da nossa ouvinte, se poderia ser uma descompensação só emocional ou, em se tratando de especialmente uma pessoa do sexo feminino, de mulher, se pode também esse tipo de coisa, uma descompensação hormonal, um descompasso hormonal, causar esse tipo de desejo? Sem dúvida alguma pode. Querer pegar, principalmente se for o marido, de pau, não é uma queixa muito infrequente no meu consultório. E tem um reflexo e causa psicológica e um reflexo e causa biológica, toda doença mental. Toda doença mental, todo sofrimento diante das alterações do comportamento ou da percepção estão relacionados aos dois fatores. Algumas pessoas têm uma causa do seu adoecimento mais psicológica e necessita de uma intervenção mais psicológica com as psicoterapias, que é onde realmente vai ter mais valor o tratamento. Tem outras pessoas que têm uma característica da própria doença de ser mais biológicas, ou seja, essa pessoa vai necessitar predominantemente de remédio. É uma pessoa que, às vezes, com 2, 3 semanas de remédio, já vê toda a diferença no comportamento. E há de ver as TPMs, né, as mulheres, as tensões pré-menstruais, né, que as mulheres têm, e que é uma alteração totalmente biológica, hormonal, orgânica, que causa uma alteração do comportamento, na irritabilidade, na raiva, né, no descontrole do impulso. Então, pode haver essas duas causas aí. Eu vejo que a perda do controle na violência, no conflito, seja familiar ou na relação interpessoal, está relacionado a uma alteração, uma discrepância de interpretação da realidade, do risco. Então, a gente agride sempre por medo. Então, a mulher está com ciúme do marido. Então, ela se sente numa situação de ameaça, como se aquilo fosse trazer para ela uma injúria, uma dor, uma injúria física mesmo, como se aquilo fosse a morte, próximo da morte. Como se fosse um apedrejamento, assim, digamos assim, a traição. Então ela se sente tão encurralada, com tanto medo, que o impulso é de se defender agredindo. Então, essa discrepância na interpretação acontece em todos os transtornos mentais. Então a depressão faz a pessoa olhar o passado como se ele fosse muito pior do que realmente foi. A ansiedade faz a pessoa olhar o futuro como se fosse muito pior do que ele realmente será. E mesmo que o raciocínio, a razão diga para ele, é muito improvável que isso aconteça. A estatística mostrou, né, morre de avião 0,0001%. Não entra na cabeça a lógica, porque lá de dentro vem uma sensação ou de medo, ou de temor, ou de ameaça tão grande que a pessoa parte para cima, para a violência mesmo. Então, o tratamento ele sempre tem que considerar essa causa biológica e a causa psicológica. A causa biológica vai poder ser uma causa biológica relacionada ao cérebro, mas vai poder também ser uma causa biológica relacionada a hormônios. Hipertireoidismo ou as próprias oscilações hormonais da mulher mesmo podem causar essas alterações, sim. Ao persistir os sintomas, João, é bom você realmente procurar